Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família, na verdade, eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Dando aqui sequência ao pecado de Davi, a consequência do pecado de Davi na vida familiar. Eu estou falando aqui como uma pessoa que cometeu esse pecado sai desse buraco, tá? E depois eu vou falar sobre o que aconteceu na vida dos filhos de Davi. Você vai ver a calamidade que foi, né? A vida de Davi depois do pecado dele. No último vídeo eu falei sobre agir com transparência, sobre deixar o palácio, sobre se expor e sobre você ser exposto, né? Nesse vídeo eu quero falar sobre a prova de Simei. A prova de Simei. Eu vou te explicar o que é Simei. Apedrejamento, tá? Então isso foi uma coisa que aconteceu na vida de Davi. Quando ele deixa o palácio, tá? Quando ele deixa o palácio e ele abandona a sua posição e vai embora, porque Absalão já tinha conquistado muita gente, né, que seguia Davi. Né? O pecado de Davi fez ele perder a moral, fez ele perder a influência. Né? Quem vai seguir um adúltero? Alguém que planejou a execução do seu próprio capitão de exército. Né? Então ele perdeu a influência, perdeu a moral, realmente perdeu a moral. E aí ele sai, e quando ele está uma pessoa chamada Simei, que era parente de Saul, né, começa a tacar pedra em Davi. Começa a tacar pedra, e o texto diz aqui que ele tacava pedra e chegava a levantar a poeira, né? Tacava a pedra batia no chão e levantava a poeira. E ele começou a maldizer Davi, né? Xingar Davi, xingava Davi. E um dos soldados de Davi falou assim: quem é esse, né? Esse cão morto aí que está falando contra o rei meu senhor, deixa eu pegar essa espada aqui e, né, nele. Aí Davi fala assim: não, é aqui que mora, aqui que Deus separa os homens dos meninos. É aqui que Deus separa homem de criança. Entende? Por que Davi, depois de um erro tão grave desse, ele conseguiu lá na frente recuperar o reino dele de volta? Recuperar a família, vamos dizer assim, entre aspas. Aí já tinha acontecido um monte de tragédia. Né? Mas assim, recuperar a moral de volta. Né? Por quê? Como rei. Por que ele conseguiu? Porque quando o soldado dele fala: me autoriza que eu elimine esse cara aí que está te amaldiçoando. Davi fala assim: não, ele está falando isso porque Deus mandou ele falar isso para mim. Porque eu mereço ouvir isso aí que ele está falando. Vou traduzir aqui. O cara cai numa situação de adultério, tá? Cai numa situação de adultério. Como Davi foi, o cara é descoberto, você não confessou, contaram. Né? Ou a tua esposa ou teu esposo pegou você no flagrante, enfim. Então, você, né, contaram o teu erro e tal, você foi pego ali no erro. Né? O que a pessoa, quando é descoberta, o que você vai falar para um cara que adulterou? Você vai falar: ai, como você é lindo, como que eu te amo, como que você é doce, como que você é querido. Não, você vai xingar. Você vai xingar. Seu safado, sem vergonha, né? Vai xingar, você vai xingar. Você vai ofender, você vai esbravejar, né? E a pessoa que está ouvindo, o adúltero, fica quieto. Baixa a bola, ó, humildade, e aguenta. Aguenta o castigo. Aguenta o insulto. Pô, você fez errado. Você quer o quê? Você quer abraço? Você quer beijo? Você quer que as pessoas batam palma pra você? Você quer que os teus filhos fiquem tudo sorrindo, lindo pra você? Teus filhos vão ficar revoltados. Porque você enganou a mãe deles, ou você enganou o pai deles. Cara, você vai... Entendeu? Você vai ouvir. A família vai perder a confiança em você, você vai ouvir. Esse aqui é o tempo de apedrejamento. Esse é o tempo de apedrejamento. É o que você semeou. Se você não tivesse feito isso, as pessoas estariam honrando você. Mas como você fez o errado, você vai ser apedrejado. Mas eu estou te ensinando aqui um princípio que vai fazer você recuperar sua autoridade, recuperar sua moral, sua vida. É você suportar o tempo de apedrejamento. É você abaixar a cabeça e discernir que você está ouvindo aquilo ali, porque é o castigo de Deus que você merece. Tá? É a prova assim mesmo. É você abaixar a cabeça e aceitar. Olha só, diz aqui no livro. Lembra do livro lá, do primeiro livro que eu mostrei? Não.
Quem cometeu adultério precisa entender que muita gente vai comentar, praguejar, amaldiçoar, atacar e etc. E agora precisa aguentar isso calado, sem revidar. Esse é o tempo do apedrejamento. Sinto muito ter de falar isto, mas é o que realmente ocorre. A maioria sucumbe nessa prova, saindo do curso do quebrantamento. Ou seja, o cara não quer abaixar a cabeça e suportar esse tempo. Ninguém tem o direito. Daí, sabe o que a gente usa de argumento? Isso aqui, ainda usa a Bíblia, né? Você sabe que quem mais usou a Bíblia para tentar Jesus foi Satanás, né? Usam esse argumento aqui, ó, presta atenção. Não julgueis, não me julgue. Você também tem pecado. O cara adulterou, a mulher adulterou, está sendo xingado porque fez um negócio feio. Isso aqui para se defender, ó. Mas como eu falei lá no outro vídeo, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus habita lá num alto e sublime trono, mas Ele habita em um coração quebrantado e arrependido, contrito. Então, se você quer que Deus habite em você e não o orgulho do seu pecado, você se vista disso aqui, ó. Se vista de humildade. Como Jesus falou, aprenda de mim que sou manso e humilde. Lembra Jesus? Ele era o rei, ele estava no princípio com Deus, como diz a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra, a Torá, a Bíblia, se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz o seguinte, que ele, Jesus, sendo Deus, sendo Filho unigênito de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso está lá em Filipenses. Mas ele deixou a sua glória e aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Aceitou o propósito de Deus para a vida dele, para a redenção da humanidade. O que o primeiro Adão não fez, Jesus fez agora. O que o primeiro Adão falhou e não obedeceu o Pai, Jesus faz agora. E obedece o Pai. E aceita o castigo para restaurar todas as coisas. E uma das coisas que Jesus fez, você até conhece aquela passagem, se você não conhece, procura na Bíblia, uma passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar pé era o serviço da empregada, que quando chegava alguém na sua casa, naquele tempo, a pessoa pegava uma bacia, uma toalha e lavava os seus pés. Era um dos trabalhos mais humildes que tinha. Mais simples, era o trabalho da empregada. Mas Jesus, ele fazia esse trabalho e lavava o pé dos discípulos. E ele disse assim, olha, eu sendo quem eu sou, eu estou dando um exemplo para vocês, de como vocês devem ser. Então, meu amigo, se você quer restaurar sua família, se você caiu nesse pecado e você quer recuperar sua família de volta, a maneira que você vai conquistar o coração de Deus é você sendo humilde, é você se humilhando, é você aceitando esse tempo de apedrejamento que você merece. Você merece, cara. A gente merece. Quando a gente faz errado, a gente merece ser castigado. Ou quando o seu filho faz coisa certa, coisa errada, você aplaude. Aí você sabe o que ele vai virar, né? Delinquente. Então nós temos que escolher. Se a gente vai passar por esse caminho da humildade, da humilhação, para que Deus tenha misericórdia de nós e possa restaurar novamente a nossa vida. Outra coisa, a prova Absalão. Prova Absalão. Absalão era um filho de Davi. E eu vou ler aqui para você sobre a prova Absalão. Toda pessoa que trai vai provar desse mesmo veneno.
entenda uma coisa. Se você traiu, pode acontecer de quando você for confessar o seu pecado, a pessoa que você está confessando, o seu cônjuge, dizer assim para você: eu também tenho que te confessar um negócio, eu também te traí. Aí você vai fazer: mas quando que foi? Ah, foi ontem. E o seu? Ah, o meu faz 6 meses. Aí você fala assim: entendeu? Você só está colhendo aquilo que você semeou. Né? Então toda pessoa que trai vai provar do mesmo veneno. Davi também passou pela prova de Absalão. A maneira como lidamos com isso pode estabelecer rumos totalmente diferentes para a nossa vida. Enquanto a amargura nos destrói, o quebrantamento restaura. Depois de se humilhar perante Simei, Davi intercedeu por Absalão. Precisamos discernir a nossa própria rebelião e infidelidade nos atacando através de pessoas que amamos e que nos são preciosas. Mais uma vez, Davi não lutou contra a carne e sangue. Então, Absalão conspira contra o pai, mas mesmo assim, Davi não alimentou um sentimento ruim contra o filho. Ele decidiu perdoar o filho, porque ele entendeu que o que o filho estava fazendo era por causa do... O que Absalão estava fazendo era por causa de quê? Era por causa do pecado de Davi, o pai, né? O que Absalão estava fazendo era pela revolta que ele ficou do pecado do pai, o pecado do pai. Então Davi entendeu que ele estava sofrendo a consequência do seu erro. Ele perdeu a autoridade e o poder de influência sobre o seu filho por causa do seu pecado. E aí você vai ver que o que deixou mais Absalão revoltado é que quando um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele viola sua própria irmã, a Tamar, Davi não corrige, porque ele estava sem força moral, entendeu? Estava tudo errado. Então ele não teve força moral para se impor e corrigir aquele filho que tinha violado a própria irmã. Isso deixou uma revolta em Absalão, porque Absalão é filho da mesma mãe que aquela moça, e o rapaz que era irmão de Absalão era só filho por parte de pai, né? E Davi não corrige, Davi não faz nada. Isso gera uma revolta em Absalão. Né? Então Davi entende que toda a revolta do filho, né, contra ele era por causa do seu pecado. Então, assim, se pudesse resumir tudo isso aqui que eu vou explicar sobre Davi recuperar a sua moral e a sua vida de novo, é humildade. Né? Humildade. Se humilha, cala a boca, velho. Baixa a bola e suporta. E demonstre com as suas ações que você mudou. Estou mudando, estou me esforçando. Porque a hora que o seu cônjuge vê que você mudou, seus filhos vê que você mudou, eles vão confiar em você de novo, porque a gente é assim, cara. O filho quer confiar num pai, numa mãe, né? O marido quer confiar na esposa, a esposa quer confiar no marido, a gente quer confiar. Mas a gente vai confiar quando você começar a demonstrar que você realmente mudou. Que você realmente se arrependeu e você quer fazer uma nova história, escrever uma nova história com a sua família. Então, esse aqui foi um outro princípio que Davi entendeu e aplicou na vida dele. Né? Perdoar o filho que estava querendo esganá-lo. Ele perdoou, ele não ficou com raiva do filho, não. Ele entendeu, não. Estou merecendo tudo isso aí. Estou merecendo tudo isso aí. E ficou quieto. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu já vou falar um pouco sobre o que aconteceu na vida dos filhos de Davi. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as famílias do Brasil. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.